Você está sintonizado no Agenda Econômica, que hoje está examinando a questão da economia municipal, já que estamos aí diante das eleições municipais. Nosso convidado de hoje é o economista Rodrigo Ávila. Ele é economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Participa do programa o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor Rodrigo, a questão da habitação é um tema sempre muito candente, né? O programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, concentra a maior parte de recursos para duas faixas de renda. Faixa de R$ 1.600 e outra faixa de R$ 5.000. E possui uma forte parceria entre estados e municípios, operando um fundo misto com recursos privados e também recursos públicos do orçamento. Só o futuro, no entanto, poderá comprovar se tais estímulos serão suficientes para levar os empresários a investir e participarem dessas empresas, dessa empreitada de uma construção civil para ofertar moradia a famílias de baixa renda. Qual é a sua previsão sobre isso? Bom, sobre a questão habitacional, né, é importante a gente resgatar aí um estudo da Fundação João Pinheiro, né, de 2007, onde ela verificou, né, que o déficit habitacional brasileiro, né, cerca de 7 milhões, né, de moradias, sem contar aquelas moradias que são inadequadas, né? Quando a gente considera as moradias inadequadas, esses 7 milhões sobe até para mais de 15 ou 16 milhões, né? Então, nós temos, basicamente, no país, uma grande demanda, né, por habitação, né? Quando a gente verifica, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa que inicialmente ele previu 1 milhão, né, de moradias, agora subiu para 2 milhões, né? Ou seja, ele resolve alguma coisa, mas ele não consegue reverter esse grande déficit habitacional a curto prazo, né? E tem uma outra questão que foi bastante discutida no início do programa Minha Casa Minha Vida, que até depois o governo até tentou corrigir isso, que foi a não priorização da classe de renda de até 3 salários mínimos, que compreende aí 90% do déficit habitacional brasileiro, ou seja, o programa ele priorizou de alguma forma esse pessoal, mas não nesse sentido de 90%. Inicialmente era cerca de 30% nessa faixa. E mesmo assim essa faixa não chegou a complementar totalmente as metas. Agora se aumentou um pouco a meta, né, mas ainda assim, né, para tentar se resolver um problema gigantesco, né, por exemplo, no orçamento 2013, Minha Casa Minha Vida, ele conta com cerca de 12 bilhões, né, no orçamento de 2013, né, isso aí inclusive, obviamente, beneficiando também estados e municípios nessas parcerias, né, mas quando a gente verifica, né, o que significa 13 bilhões, né, para esse programa, ainda ressalvando-se essa questão de você ter várias classes de renda envolvidas e que não necessariamente aqueles que estão sendo atendidos, eles fazem parte atualmente do déficit habitacional. Você tem uma maioria, talvez, de atendidos por esse programa que talvez não façam parte do déficit habitacional, né? Com essa ressalva, também a gente verifica que 13 bilhões para o ano que vem é um recurso, né, se compararmos isso ao que vai ser gasto com a dívida pública interna, né, mais uma vez chegamos a essa mesma discussão, é uma despesa cerca de 60 vezes menor do que o que se gastará com a dívida pública em 2013. Né? São então, 900 bilhões. 900 bilhões de reais, né, e cerca de mais de 60 vezes mais do que vai ser gasto com Minha Casa Minha Vida ano que vem. Ou seja, então, mais uma vez a gente chega nessa mesma questão, ou seja, como poder viabilizar essa política, né, para os estados e municípios, né, nós temos que enfrentar essa questão do endividamento. Né? Esse problema que o Beto Almeida chamou de informalidade na construção civil diz respeito basicamente a essas moradias inadequadas, que o senhor falou. Sim. Como é que, qual é o encaminhamento que pode ser dado? Seria, porque aí essas residências inadequadas estaria talvez numa faixa de renda superior, não é isso? Aos 90% de 1 a 3 salários mínimos?
Depende do setor, né? Geralmente, essas moradias inadequadas também estão numa faixa mais baixa de renda, porque são moradias, por exemplo, sem banheiro ou sem um tamanho suficiente para abrigar a família, ou seja, ou situações em áreas de risco, né, que realmente, nesse caso, fazem parte também da classe de renda menor. E para isso, obviamente, tem que ter políticas também, não só de habitação, mas também de regularização fundiária, ou de políticas habitacionais mesmo, de reforma urbana. A gente vai discutindo isso, chega também na discussão de uma reforma urbana, né, para o país. E é claro que aí você tem a velha questão da concentração de renda no país, você tem um grande contingente de pessoas aí nessa situação de moradias inadequadas, né? E nesse caso, realmente, teria que haver uma política mais recursos, né, para isso. E aí a gente, como eu coloquei, esbarra na questão do endividamento público, fatalmente, né? A questão da saúde, doutor Rodrigo, é uma coisa sempre muito explosiva, né? Transporte e saúde. Mas, nascido com a Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde criou uma nova referência em termos de saúde, inclusive internacional, mas esbarra sempre, constantemente, num problema de financiamento para conseguir atingir a sua plenitude em modelos de implantação, né? As dificuldades são basicamente financiamento. Assim, os cidadãos dos municípios são constantemente transportados, né, pelas próprias prefeituras para outros centros, já que não há recursos de saúde nos seus próprios municípios. Qual a análise econômico-financeira para esse drama dos munícipes? No caso da saúde, né, nós tivemos, né, nos últimos anos, né, basicamente desde a Constituição, principalmente nessa última década, né, nós tivemos aí a vigência da Emenda Constitucional 29, né, que prevê né, o crescimento das despesas com saúde de acordo com o PIB, né? Se a gente olha o resultado prático disso, é que as despesas com saúde elas estão basicamente estáveis frente ao PIB nos últimos anos, né? E isso aí, né, considerando que com um PIB maior, né, existem mais, por exemplo, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. Quando você considera que quando tem um aumento do PIB, obviamente aumenta-se as demandas por saúde, é uma coisa automática, né? Você verifica que não houve assim, um aumento dos recursos da saúde vis-à-vis a demanda. É claro que se você considerar valores nominais, né, sem considerar a inflação, você verifica que haveria um aumento grande, né? Isso, só que nós temos que considerar em relação à demanda pelo serviço, né? Então, quando comparamos com o PIB, há uma certa estagnação desse recurso, inclusive quando foi criada a CPMF, né, as outras fontes que abasteciam a saúde foram para outros lugares. Então, acabou que a CPMF não resolveu o problema. Então, o que nós tivemos recentemente aqui no Congresso? Nós tivemos a discussão da regulamentação da Emenda 29. Havia uma proposta até aprovada aqui no Senado que previa 10% das receitas correntes brutas, né, para a saúde, receitas correntes brutas da União, que daria aí um aumento importante, né, de 60%, 70% em relação aos recursos da saúde atuais, né, dependendo um pouco da metodologia. Você destinar 10% da receita corrente bruta, haveria um aumento importante, né, dos recursos da saúde, mas o que acabou sendo aprovado foi a manutenção da atual regra, né, que é o crescimento conforme o PIB. É claro que houve um avanço no caso da regulamentação do que não se pode colocar como recurso da saúde, né, porque vários estados e municípios acabavam incluindo outros gastos, saneamento e outras coisas nesse caso. O que a emenda... a regulamentação da emenda pode contribuir um pouco nesse sentido. É claro que, por outro lado, também ela não prevê uma punição para o governante, né, no caso o prefeito ou o governador, que não cumprir
Inclusive, vários estados disseram abertamente que não iam conseguir cumprir. É claro que, por outro lado, é um avanço, que isso já vai tentando suprir, mas isso só em nível municipal e estadual, ou seja, o avanço, né, o principal avanço da regulamentação da emenda 29 foi basicamente nessas artimanhas, né, que os governadores e os prefeitos faziam para tentar maquiar o gasto. Mas isso aí não é o grosso da coisa, né? A gente teria que ter um aumento significativo nesses gastos, até porque, né, estão previstos aí cerca de 80, 90 bilhões no orçamento de 2013 para a saúde, no orçamento federal, né, o que significa 12 vezes menos do que o que se gasta com a dívida. Então, mais uma vez, a velha discussão, né? Uma forma, talvez indireta, de transferências federais para os municípios seja o pagamento individual dos benefícios da Previdência, tanto o pagamento de pensão e aposentadoria, como as ações na área de assistência social, que também cabem ao mesmo Ministério. A título de exemplo, entre os municípios que estão entre os 10% mais pobres do Brasil, pelo critério do PIB per capita, o valor dos benefícios do INSS, já descontado a arrecadação, chega a representar 17% do PIB total das cidades. O que o senhor podia falar sobre esse aspecto, digamos, indireto, que não é visível, de transferências para o município de uma forma individualizada? Quer dizer, cada munícipe recebe um benefício de um projeto, de um programa de previdência também bastante ousado, se tomarmos em conta os países menos desenvolvidos. No caso do INSS, né, a Previdência ela tem uma importância fundamental, né, principalmente nos pequenos municípios, onde, né, os benefícios da Previdência, né, que são recebidos naquele município, né, chegam a ultrapassar em muito, né, a arrecadação municipal, né, o que é uma fonte de giro da economia local e a própria sobrevivência das pessoas ali. É um programa importantíssimo de transferência de renda, assistência social também, né? A Previdência ela tem um papel fundamental nesse caso, né? O Brasil, nesse ponto, ele é mais desenvolvido que os outros países na América Latina que não tem essa estrutura de seguridade social que nós temos, né? Por outro lado, quem financia isso, né? Isso também é uma questão importante a ser colocada, né? As fontes, né, de recursos da Seguridade Social, né, são basicamente, né, a COFINS, o PIS, a CSLL, ou seja, é a sociedade como um todo, mas quando a gente olha a estrutura da carga tributária no Brasil, a gente verifica que está muito concentrada em tributos sobre o faturamento, né, que acabam indo para o valor do próprio produto, né? Quando se compra um arroz, um saco de feijão, né, as pessoas as mais pobres, né, estão contribuindo para o próprio sistema que está salvando eles, né? A gente tem um estudo importante do IPEA, né, que mostra, né, uma nota da presidência do IPEA, do então presidente Márcio Postman, mostrando que no caso de famílias de renda de até 2 salários mínimos, né, nada menos do que 53% dessa renda é destinada aos tributos, ou seja, é um jogo de faca de 2 gumes, né? Porque se por um lado a Previdência ela é altamente distribuidora de renda, por outro lado a estrutura tributária no país ela é altamente concentradora. Então é uma discussão bastante interessante essa. Eu tenho aqui alguns dados, pediria que o senhor comentasse, que mostram essa importância da Previdência no desenvolvimento humano, mas também da economia dos municípios. Segundo dados da ANFIP, a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, de 2010, cerca de 3.875 cidades do Brasil contaram com pagamentos da Previdência superiores aos do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, quase 70% do total. Portanto, grosso modo, de cada 3 cidades brasileiras, em 2,
os benefícios do INSS superam as transferências do Fundo de Participação. Em 4.589 municípios, 82% do total, os pagamentos da Previdência superam a arrecadação, que é outro lado da questão. Como é que o senhor comentaria isso? Isso é um dado, né, da importância fundamental que nós temos hoje na Previdência Social. É uma discussão bastante importante, porque isso envolve, né, qual que é o valor do salário mínimo no país, envolve quais vão ser as políticas em relação ao reajuste dessas aposentadorias. Tem toda uma discussão subjacente, né, que quando você tem uma melhora no caso do salário mínimo, você tem uma situação bastante boa nos municípios pequenos, né, a situação melhora em comparação à situação atual, né? Para a gente entender essa questão do salário mínimo, né, a gente volta um pouco no tempo, há 1 ano e meio atrás, quando se aprovou o critério, né, de reajuste do salário mínimo, que a partir de agora ele é reajustado pela inflação mais o crescimento do PIB, né? Se por um lado é uma espécie de avanço você criar algum tipo, né, de reajuste, de aumento, né, real automático, por outro lado, quando a gente compara o salário mínimo atual com o salário mínimo que seria desejável, né, pelo DIEESE, né, pegando o próprio artigo, né, da Constituição que prevê qual que é o salário mínimo necessário, né, nesse ritmo atual seriam necessários cerca de 50 anos, né, para se chegar, né, nesse critério atual, né, pelo PIB, cerca de 2,7%, 3% de crescimento ao ano. Então, e isso também é colocado, o argumento contra um aumento maior do salário mínimo, né, que poderia beneficiar altamente os municípios, é a questão das contas da Previdência, né, que existe aquela discussão, alguns dizem que tem um déficit, quando na verdade a Previdência é altamente superavitária, porque a Constituição de 88 inseriu a Previdência dentro da Seguridade Social, que tem muito mais fontes de recursos do que apenas a folha de salários. Então a Previdência é altamente superavitária e poderia suportar um aumento maior do salário mínimo. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai continuar analisando o papel da Previdência na economia dos municípios e também outros instrumentos, como o Fundeb, por exemplo, que ajudam muito a estabilizar ou a desenvolver a economia municipal. Continue com a gente.